students, how are you? I'm teacher Andrea and you are welcome. Vocês são todos bem-vindos à nossa aula de inglês. Esteja preparado aí que nós já vamos começar. E como sempre vamos falar do objetivo dessa aula, que é fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos. E então nós vamos responder essa pergunta agora. Qual será um vocabulário comum da língua inglesa usado pelos adultos em um ambiente de trabalho? E aí, né? Como será que é o vocabulário que é utilizado num ambiente de trabalho? Vamos descobrir? É isso que nós vamos ver agora. Para isso, caso você tenha acesso aí à plataforma, tenha acesso à internet, você vai acessar esse endereço eletrônico que está ali, que é da plataforma Inglês Paraná, e você vai fazer o seu login, digitar a sua senha, e nós estamos estudando o nível 2, a unidade 1, hoje nós faremos a lição número 3, que vamos falar sobre o vocabulário de trabalho. E aí você vai conseguir, né, aprender o que falar, como se comportar ali num ambiente de trabalho. Qual é o vocabulário que é usado pelos adultos nesse ambiente? E logo em seguida você clica aí em começar ou continuar ali que vai aparecer na plataforma. Caso você não tenha acesso à internet nesse momento dessa aula, não se preocupe, vai acompanhando conosco, nós vamos realizar as atividades em conjunto e você pode registrar aquelas que são escritas no seu caderno, certo? Let's go! Então, vamos iniciar a nossa lição 3, que é organizando um horário para reunião, e nós vamos fazer aqui a tarefa número 1, que é sobre o vocabulário que a gente usa no trabalho. Vamos iniciar então, nós teremos um vídeo que nós vamos assistir agora. Preste atenção nas palavras que ela está dizendo, na pronúncia, e veja o que você consegue entender. Vamos lá? So what do you do? I'm a manager in a paper company. A paper company. Yes? Could you tell me about your day of work? Well, I arrive at the office at 8:30. I check my emails. And in the afternoon I have meetings. Then I check my emails again. Do you like your job? Well, it's no. Ok, então nós temos aqui algumas expressões em destaque que em casa vocês podem ouvir a pronúncia novamente, né, ou estudar essas expressões. I'm a manager in a paper company. Eu sou um gerente em uma empresa de papel. I arrive at the office at 8:30. Eu chego ao escritório às 8:30. Então ele está contando ali, né, qual é a rotina dele de trabalho. I check my emails. Eu confiro os meus e-mails. I have meetings, eu tenho reuniões, e again, de novo, né, que daí ele diz que ele checa os e-mails, confere os e-mails novamente, então again quer dizer de novo, novamente. Have a meeting. Aqui nós temos o vocabulário, então vocês vão selecionar o cartão e escutar a gravação. Você pode repetir a gravação quantas vezes você quiser, certo? Então, nós temos o primeiro vocabulário, have a meeting. Vamos ouvir. Have a meeting. Que é ter uma reunião, né? Ter reuniões.
Então, num ambiente de trabalho, normalmente as pessoas têm reuniões, então have a meeting. Read a report. Read a report quer dizer ler um relatório. Take a coffee break. Take a coffee break é fazer uma pausa, né? Fazer uma pausa ali para um cafezinho, para um descansinho. Take a coffee break. Make a phone call. É fazer uma ligação telefônica, make a phone call. Talk to colleagues. Então, conversar com os colegas. Give a presentation. Give a presentation. É fazer uma apresentação, dar uma apresentação. Check emails. Então, conferir os e-mails, check a emails. Write a note. Write a note quer dizer fazer uma anotação, escrever uma nota, né, aquilo que você achou importante. E o write a note não é só no ambiente de trabalho, isso vocês podem fazer também na escola. Né? Write a note, aquilo que o professor falou, você vai tomar nota, escrever no seu caderno. Né? E give a presentation. Give a presentation. Você já fez uma presentation na sua escola? Já apresentou alguma coisa na sala de aula com algum professor? E qual dessas outras atividades você já fez em algum momento? Ou para a escola, ou na sua casa? Quais dessas atividades você já fez alguma vez? E agora nós temos uma atividade que você vai selecionar a figura correta. Então, mais uma vez, você vai escutar com atenção a conversa das pessoas ou o que está dizendo ali no áudio para você marcar a opção correta. Vamos lá? Check emails. Check emails, então é conferir os e-mails. Nós vamos marcar aqui nessa figura. Give a presentation. Give a presentation, fazer uma apresentação. Have a meeting. Have a meeting é ter uma reunião. Make a phone call. Make a phone call, fazer uma ligação telefônica. Take a coffee break. Take a coffee break é aquela pausa para o café, né? Fazer uma pausa. Read a report. Read a report, ler um relatório. Write a note. Write a note, fazer uma nota, né? Escrever uma anotação. Talk to colleagues. Falar com os colegas, conversar com os colegas. Ok, nós temos então mais uma atividade de listening, né? Nós vamos escutar o que está falando e vamos repetir. Então, tente repetir prestando atenção na entonação, prestando atenção na pronúncia. Vamos lá. Read a report. Read a report é ler um relatório. Read a report. Take a coffee break. Fazer uma pausa para o café. Take a coffee break. Write a note. Write a note. Check emails. É conferir os e-mails. Check emails. Talk to colleagues. Falar com os colegas. Talk to colleagues. Give a presentation. Give a presentation. Make a phone call. Fazer uma ligação telefônica. Make a phone call.
Have a meeting. Have a meeting, é ter uma reunião. Ok, temos mais uma etapa concluída. Então, continuando a lição 3, organizando um horário para uma reunião, e nós vamos para a tarefa 2 aqui, que nós temos a parte da gramática, que é o pedidos com can. Então, vamos estudar o can e can't para pedidos. Então, use a palavra can no início de frases para fazer um pedido informal. Use a resposta curta, yes, I can, para dar uma resposta positiva. E quando você for dar uma resposta negativa, você vai usar no, I can't, para dar então essa resposta curta e negativa. Lembrando, gente, que o can nós usamos para um pedido informal. No positivo, né, quando a gente vai fazer uma pergunta e responder de uma forma afirmativa, a pergunta fica assim, ó, preste atenção na pronúncia. Can you help? Você pode me ajudar? E a resposta? Yes, I can. Sim, eu posso. Nós estamos respondendo de forma positiva. E como fica a resposta então negativa? Vamos ouvir a pergunta novamente. Can you help? Você pode me ajudar? No, I can't. Não, eu não posso, né? Então aqui nós temos uma resposta negativa. Para respostas maiores e mais detalhadas, nós vamos usar as palavras can e can't com a forma básica do verbo. Nós aprendemos então a forma curta e agora a forma mais detalhada. Então, prestem atenção na frase. I can meet at 3 o'clock. Eu posso fazer a reunião às 3 horas. Veja que nós temos o verbo can junto com o verbo principal meet, na forma básica do verbo, ou seja, eu não vou colocar ele em conjugação nenhuma, vou deixar ele na forma básica. I can meet. I can't eat lunch with you. Aqui, não posso almoçar com você. Nós temos um exemplo da forma negativa do verbo can, junto com o verbo eat, que no caso ali é o verbo principal da frase. Quando você recusa um pedido, você deve usar a frase I'm sorry, but para se desculpar. Então, se você vai recusar um pedido de alguém, é educado, fica mais suave se você usar o I'm sorry, but, porque aí você está recusando de uma forma educada e se desculpando por não aceitar aquele convite ou aquele pedido. Veja um exemplo. Can you come to a meeting at 4:15? Você pode vir a uma reunião às 4h15? I'm sorry, but I can't. Então ele se desculpa, né? Ó, ele recusa, né? Me desculpe, mas não posso. Ele não pode participar da reunião às 4h15. Temos então uma atividade. Vocês vão colocar as palavras na ordem certa, arrastando-as para dentro do quadro. Então, vocês vão usar essas palavrinhas que estão fora da ordem, arrastá-la para o quadro para formar uma frase que esteja com as palavras todas na ordem correta. Se você não está com acesso à plataforma nesse momento, você vai formar essa frase no seu caderno, utilizando essas palavras que estão aqui. Vou dar um tempinho para que vocês possam responder a atividade. Já voltamos!
Então, nós vamos conferir a resposta agora e vocês viram que nós temos a palavrinha can't, então a gente já sabe que é uma resposta negativa. Então, nós vamos iniciar com o I'm sorry, porque eu estou me desculpando por não aceitar esse convite. Desculpa, daí tem o but primeiro, I'm sorry, but I can't. Aí nós vamos conferir a resposta, está ok. A próxima, nós temos outra frase que novamente vocês vão colocar em ordem e nós já voltamos para conferir a resposta. Vamos conferir a resposta então. Nós temos uma frase então afirmativa, nós sabemos porque nós temos a palavrinha yes, então nós vamos começar com ela. Yes, I, o verbo can, junto com o verbo can, o verbo principal que é o verbo ajudar, o verbo help e o you que é o complemento. Yes, I can help you, sim, eu posso ajudar você, ou posso ajudá-lo. Tem mais uma frase, mais um minutinho aí para vocês responderem. Vamos conferir então. Sabemos que é uma frase no negativo, porque tem o can't. Então, nós vamos começar. I, que é o sujeito, can't, o verbo principal eat, e o lanche, que é almoçar. Eu não posso almoçar com você, with you. Vamos conferir a resposta. Está correta. Temos a frase 4, você vai responder novamente, já voltamos para conferir. Conferindo a resposta, então, nós vamos começar com a I'm sorry, ele está se desculpando, ela, né, porque está recusando um convite. I'm sorry, but I can't
meet today. Então, me desculpe, mas eu não posso te encontrar hoje. Então, vamos só arrumar aqui um pouquinho. I can't meet today. Vamos conferir a resposta correta. E a próxima e última, mais um tempinho para que vocês possam organizar a frase. Então, vamos conferir a resposta. Can, como é uma pergunta, nós vamos começar com o verbo can. Can you help me? Você pode me ajudar? Vamos conferir a resposta. Ok, tudo certo. E agora, dois colegas, Sally e Brian, estão marcando uma reunião. Escute a gravação e responda as perguntas. Então, preste atenção no que você vai ouvir para marcar a resposta correta. What does Brian have at 10 o'clock? O que o Brian tem às 10 da manhã? Vamos escutar. Brian, can you come to a meeting at 10 o'clock? I'm really sorry, Sally, but I can't. I have another meeting at 10. That's too bad. How about 11 o'clock? I'm not free at 11. And I'm not free at noon. I'm having lunch with Mary. How about 2 this afternoon? That's good. I can do 2. Great. See you at 2 o'clock. Ok, então, o que o Brian tem às 10 horas da manhã? A meeting, né? Ele tem uma reunião. Can Brian meet Sally at 11? Então, nós vamos observar se ele pode encontrar a Sally às 11 e aí nós vamos marcar se sim ou não. Prestem atenção. Brian, can you come to a meeting at 10 o'clock? I'm really sorry, Sally, but I can't. I have another meeting at 10. That's too bad. How about 11 o'clock? I'm not free at 11. And I'm not free at noon. I'm having lunch with... Então, ele pode encontrar a Sally às 11? No, he can't. Não, ele não pode. Ele já tem um outro compromisso. What is Sally doing at noon? O que a Sally vai fazer ou está fazendo ao meio-dia? Mary. How about 2 this afternoon? That's good. I can do 2. Great. Então, o que ela vai fazer ao meio-dia? O que ela está fazendo ao meio-dia? Vou colocar porque já tinha passado um pouquinho, eu vou colocar para que vocês possam ouvir novamente. See you at 2 o'clock. Brian, can you come to a meeting at 10 o'clock? I'm really sorry, Sally, but I can't. I have another meeting at 10. That's too bad. How about 11 o'clock? I'm not free at 11. And I'm not free at noon. I'm having lunch with Mary. Então, aqui diz o que ela estava fazendo ao meio-dia, o que ela vai fazer. She is having lunch. Ela vai almoçar ao meio-dia. What time can Brian and Sally meet? Que hora que eles podem se reunir? Que os dois conseguem? Qual é o horário? How about 2 this afternoon? That's good. I can do 2. Great. See you at 2 o'clock. Então, os dois conseguem se reunir 2 o'clock, às 2 horas.
Agora nós vamos ouvir o áudio nessa atividade e tentar organizar aqui as frases de acordo com a conversa, de acordo com o que eles estão falando. Então prestem atenção. Brian, can you come to a meeting at 10 o'clock? Então nós vamos, a Sally começa, né? Brian, você pode vir para uma reunião às 10 horas? I'm really sorry, Sally, but I can't. Então, ele se desculpa, né? Mas ele tem uma outra reunião às 10. Então, é isso que o Brian responde. I have another meeting at 10. That's too bad. Então, ela diz, que isso não é bom, né? How about 11 o'clock? Daí ela propõe um outro horário. E que tal às 11? How about 11 o'clock? I'm not free at 11. Então, ele responde que ele não está livre às 11. I'm not free. And I'm not free at noon. I'm having lunch with Mary. Então, e eu não estou livre ao meio-dia. E eu tenho um almoço com a Mary. How about 2 this afternoon? That's E aí o Brian propõe. E que tal às 2 horas da tarde? good. I can do 2. Great. That's good, I can too. Então a Sally responde, né? Tá bom, eu posso às 2. E aí eles finalizam. See you at 2 o'clock. Ótimo, vejo você às 2 da tarde. Então eles combinam a reunião para as 2 horas da tarde. Nesse momento, nós vamos fazer uma atividade de treinar a nossa pronúncia. Então, escute com atenção e repita, prestando atenção na entonação, na pronúncia. Vamos lá. Can we meet at 1 this afternoon? Podemos nos encontrar às 13 horas esta tarde? Can we meet at 1 this afternoon? I'm sorry, but I can't. I'm sorry, but I can't. Well, what about 3? Well, what about 3? I'm not free at 3. I'm not free at 3. Well, when are you free? Well, when are you free? Well, when are you free? I'm free at 4. I'm free at 4. Okay, let's meet at 4 o'clock. Okay, let's meet at 4 o'clock. Parabéns, concluímos mais uma etapa. Então, nesse momento, nós vamos fazer a tarefa final. Então, sua colega Ellen está tentando agendar uma reunião com você. Você só está livre na quinta-feira à tarde. Ouça e grave a resposta correta. Hey, can we meet on Tuesday to talk about the big presentation? I'm sorry, but I can't. I'm busy. Então, ela está dizendo que não pode. How about Wednesday? Are you free on Wednesday morning? Então, no, I'm not, but I'm free on Thursday. Eu só estou livre na quinta. No, I'm not, but I'm free on Thursday. No, I'm not, but I'm free on Thursday. Thursday? That's good.
How about 10 in the morning? E ela propõe às 10 da manhã. I can only meet in the afternoon. Okay, Thursday afternoon. How's 2 p.m.? Great, see you on Thursday at 2. Então, ele está propondo as duas. Ok, mais uma etapa concluída, parabéns! Pronto, terminamos as atividades da plataforma e agora vamos resumir o que nós aprendemos hoje, a usar a língua inglesa com vocabulário de trabalho e pedidos com can. Temos aqui as referências. Bye bye, students! See you next class!